Se o Zeca me permitir, na minha próxima fala, no próximo bloco, eu gostaria muito de explicar, à luz do grego, aquele cântico messiânico de 1 Timóteo 3,16. Hos efanerot ensarki. Por que no manuscrito majoritário está teos? Por que eu prefiro hos, pronome relativo, e não substantivo, para ser o sujeito dos 6 verbos depois que veio? Eu vou explicar por que ali, pessoal. Isso aqui é questão de crítica textual. Por que ali é melhor hos? Citando aqui a fala de Roger Olmos, ele diz o seguinte, abre aspas, a leitura que aparece no texto com apoio dos mais antigos, está falando hos, com pronome relativo, e mais renomados manuscritos nunciais, bem como de uma variedade de outros testemunhos. Além disso, é a leitura que melhor explica a origem das leituras variantes. A leitura do pronome relativo ro, do gênero neutro, encontrada em alguns manuscritos, deve ter surgido quando um copista tratou de alterar um texto, omitindo a segunda letra da forma manuscrita, da forma maiúscula, hos, para fazer o pronome relativo concordar com o substantivo misteria. O problema para o senhor aí, ó. Ele colocou no neutro para concordar com o seu antecedente, mysterion, que é gênero neutro, tá? Que aparece no contexto. Ou seja, para ficar no mesmo gênero do antecedente. Hos, essa alteração para ro, indiretamente pressupõe que hos, pronome relativo e não substantivo, seja uma leitura mais antiga. O texto receptus, eu não sei se o senhor sabe o que é um texto receptus, mas é o texto recebido. Eu não falo isso para denegrir, é uma pergunta sincera. Não sei se o senhor sabe. Porque talvez manuscriptologia não é a área do senhor, eu não estou ofendendo, estou falando com sinceridade. Acompanhado por numerosos testemunhos, traz a palavra teos. Então, no texto recebido, traz a palavra teos. No entanto, nenhum manuscrito uncial, que é em letra maiúscula, copiado no período anterior aos séculos 8 ou 9 e que não tenha sido retocado posteriormente, foi alguém no seu canal e apresentou um manuscrito lá que tinha teos. Aquilo é retocado. Aquilo foi um retoque que fez. Não você está num por respeito. Todas as versões antigas pressupõem hos ou ro. E nenhum escritor patrístico anterior, o senhor disse no início da sua fala, que queria falar da fala da doutrina dos apóstolos, nenhum escritor patrístico anterior à parte final do 4º século revela conhecimento da leitura teos. A leitura teos pode ser surgido por uma das seguintes razões. Primeiro, de forma acidental, o que eu desconsidero, de forma intencional, talvez para que houvesse, porque ali nós temos 6 verbos posterior. Para ter um sujeito daquele verbo, daqueles 6 verbos, colocou teos. Ou também porque entenderam que o ômicron e o sigma ali fosse uma nômina sacra, uma abreviatura de teos, mas na verdade era um pronome relativo. Quem diz isso é Roger Olmos. Desde Agar Stern, o próprio autor da Bíblia que o senhor trouxe, pastor, diz o seguinte: a forma poética grega desse versículo sugere que Shaul, que é Saulo, esteja citando o antigo hino messiânico. O senhor concorda com a Bíblia dele? Então o senhor tem que concordar com isso aqui também. Na página 696 do Comentário Judaico do Novo Testamento. Daniel Wallace, eu não vou ler toda a fala de Wallace, por questões, porque já passou um pouco do tempo. Diz o seguinte, ele vai dizer que ali o melhor a ser feito é o hos. Ele ainda chega a dizer o seguinte, que ali acaba sendo espúrio, não é essas palavras dele, eu estou resumindo a fala dele, colocar teos. Ele discorda veementemente. E conclui dizendo, a poesia grega e o pronome relativo é muito mais propício ali. Muitos eruditos veem com frequência fragmentos de hino no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, começa com o pronome relativo, dizendo aquele que existia desde a eternidade, ou seja, aquele que existia como Deus, o qual existindo como Deus, ali é hos, o pronome relativo. Colossenses 1,15 começa com o pronome relativo, 1 Timóteo 3,16 e Hebreus capítulo 1, verso 3, mostrando que ali, pastor, é uma característica da poesia grega. Nesse ponto, o hos ali não necessariamente precisa de um antecedente dentro ali do texto. Ele pode buscar um antecedente no seu fora do texto. Caráter da poesia grega que eu não vou ter tempo de tratar aqui agora. Só mostrando que a minha fala sobre a família 35 não foi denegrir a família 35, obviamente, e muito menos negar que lá está teos. Eu estou convicto que está teos, mas não é uma referência a Deus Pai. E eu prefiro, assim como a maioria dos manuscritos dos adeptos à crítica textual, prefere o pronome relativo, aquele, por questão disso. E o Wallace diz o seguinte, negar teos no texto grego não é negar a divindade de Cristo, não, mas apenas dizer que ali não está explícito a questão da divindade. Só queria corrigir a sua fala sobre 1 Timóteo 3,16. Boa.